A outra reflexão é que às vezes existe uma recusa pelo conhecimento, uma recusa em estudar e uma preferência pela alienação. Na verdade, me parece que muitas vezes é confortável estar alienado e ser alienado. Há uma recusa ao aprofundamento do estudar, do conhecer, por parte de uma população que é colonizada. Porém, aqueles que detêm o conhecimento máximo, detêm o poder, detêm o domínio. Principalmente se ele conhece tudo sobre o outro, tudo sobre o outro território, sobre o próprio território e o outro território. Enquanto o próprio território colonizado, alienado, explorado, não fizer um movimento de tomada de consciência, dificilmente ele vai conseguir se contrapor ao território dominante, ao território que domina, às pessoas e grupos que dominam. Até porque existe toda uma formulação com que essas pessoas, para que esses territórios colonizados, explorados, continuem sendo submissos, ocupando uma posição de segunda, de terceira, de quarta, de quinta categoria, para que eles continuem sendo periféricos. Há uma atmosfera, né? O professor Milton falava, inclusive, de uma psicosfera que se produz para que as pessoas fiquem imersas no seu dia a dia, na sua sobrevivência, no seu trabalho, né? E hoje, mais do que nunca, nos seus pequenos sonhos de consumo, né? E hoje os objetos, os sistemas de objetos, eles, por mais que eles tragam avanços, tragam a possibilidade da emergência de uma outra coisa, eles também são formatados e formatam para a reprodução da alienação. Da alienação do próprio objeto, que você não sabe de onde vem, que você compra, que você não sabe quem fez, quem faz, quem produziu a informação, né? Um objeto que te deixa ali com pequenas histórias, com pequenas piadas para você se entreter e games que viciam. O objeto como algo viciante, como algo que vicia, que te deixa viciado, que promove a alienação. Né? E como romper com isso? Como eu falei, o objeto também traz a possibilidade de algo novo, da insurgência. Mas, por outro lado, também traz a manutenção do status quo. Até porque muitas vezes se faz um uso superficial, um uso de prazer imediato do próprio objeto que vai te formatando, que vai te educando, que vai te catequizando.
né? Hoje os celulares, por exemplo, estão formando as crianças, os jovens, os alunos, as alunas. E como eu falei, às vezes existe uma recusa mesmo de querer aprender, de querer saber, de querer se aprofundar. É uma preferência em ficar na superficialidade, no consumo rápido, na mercadoria pela mercadoria, não é? Na opinião pela opinião, né? Os preconceitos se afloram mais do que nunca, até porque vivemos numa sociedade competitiva, que prega o individualismo, que o coletivo é posto para funcionar e manter um sistema em funcionamento. Não é um coletivo que é posto para se questionar, para propor uma outra coisa, não é? É como o filme Matrix, né? Tem um personagem do Matrix que é o Cypher. Ele pede para os agentes da Matrix para que ele volte a dormir na Matrix, a voltar para o seu casulo e que toda a sua memória seja apagada e que ele volte a ser um ser alienado dentro da Matrix, mas um ser que está aprisionado à Matrix, mas que possa desfrutar de todo o conforto oferecido pela sociedade de consumo ali reproduzida no mundo Matrix, no mundo virtual. Não é? E mesmo aqueles que acordam ou se incomodam com o mundo virtual Matrix têm dificuldades em encarar a realidade. Não é? Enfim, às vezes eles preferem brincar, né? Às vezes eles preferem ficar brincando de bexiga, né? Jogando a bexiga de um lado para o outro, né? Às vezes eles preferem ficar, não querem crescer, não querem se tornar adultos conscientes, preferem ficar naqueles mundinhos pequenos, né? Até porque eu não sei até que ponto o mundo de cada um deles também é aprisionante, é angustiante, cheio de dramas e conflitos. Então eles preferem viver o lado lúdico, não ver o conhecimento, não querem ver a verdade, não querem saber muito, né? Até porque a visão é curta, apesar da possibilidade de vida ser ampla. Mas podemos pensar que também é um direito em não querer aprender, em não querer conhecer, não é? É um direito querer ficar alienado, querer ficar na ignorância, vamos pensar assim. Outro dia um colega meu me falou para fazermos um projeto sobre a consciência. Mas eu pensei, você é consciente? O que é a consciência? Até que ponto somos conscientes? Quem é mais consciente, quem é menos consciente? Alguns são mais conscientes do lado científico, outros são mais conscientes do lado da espiritualidade, outros são mais conscientes no lado da esperteza da vida, são mais conscientes no sentido de conseguir sobreviver, não é? Então, o que é a consciência? Quem é de fato que tem a consciência? Aqueles que estão na academia têm a consciência? Porém, eu insisto que o conhecimento, em todos os sentidos, é algo que nos ajuda a romper com a alienação e a encontrar o caminho da consciência, quem sabe até da iluminação.
Mas enfim, eu estou lendo um livro que é o livro, na verdade eu estou relendo o livro da Bell Hooks, e eu acho bem interessante esse livro dela, porque ela tem uma escrita muito interessante. É uma escrita que onde ela se coloca no texto, né? Onde ela conta as suas experiências enquanto aluna, enquanto professora, enquanto aluna num mundo de segregação entre brancos e negros, e depois o que é estar enquanto mulher, professora, no mundo hegemônico dos brancos. Tem um capítulo bem interessante que ela fala do encontro dela com Paulo Freire, tanto no encontro das leituras, no encontro dos estudos com Paulo Freire, e também enquanto encontro que ela teve presencialmente com Paulo Freire, né? Quer dizer, uma professora conceituada norte-americana, felizmente faleceu faz pouco tempo, escrevendo e falando sobre Paulo Freire, né, com tanta admiração de Paulo Freire, que é um educador brasileiro sensacional e que é esquecido praticamente no nosso país, né? Na escola pública, então, a gente nem ouve falar de Paulo Freire, né? A gente vive aí, na verdade, numa ditadura do conteúdo pelo conteúdo. Bom, inclusive ela começa, ela faz na entrada do livro, ela faz uma citação do Paulo Freire, que é a seguinte: abre aspas, ser capaz de recomeçar sempre, de fazer, de reconstruir, de não se entregar, de recusar a burocratizar-se mentalmente, de entender e de viver a vida como processo, como vir a ser. Quantos colegas a gente não vê que se burocratizaram, né? Se burocratizaram na sua vida de consumo, se burocratizaram na sua vida do comprar, do viver o seu mundinho, do viver confinado no seu próprio castelo, de viver confinado no seu próprio condomínio, de se burocratizar na sua própria bolha de consumo. E quantos colegas na área da educação a gente não conhece que se burocratiza, que burocratiza a própria vida, né? Esquecendo inclusive da própria sexualidade, porque o burocratizar-se em demasia também é se esconder, é também não querer, muitas vezes, se deparar com a verdade, é colocar as coisas no automático, não é? Até porque para ser um burocrata precisa também ter conhecimento para entender da ditadura da burocracia, não é? E tem também a questão do se autovigiar e punir, né? Nós somos autovigiados pelos nossos próprios colegas, muitas vezes, de trabalho, né? Que nos vigiam a hora que a gente chega, a hora que a gente sai, o que a gente está falando, o que a gente está se vestindo, como que a gente está se comportando, né? O que a gente está ensinando, enfim, se não estamos faltando, não é? Aqui ela fala, com uma citação dela: aprendemos desde cedo que nossa devoção ao estudo, à vida do intelecto, era um ato contra-hegemônico, um modo fundamental de resistir a todas as estratégias brancas de colonização racista. Então a Bell Hooks ela vai colocar que foi através dos estudos, do aprender, foi buscando conhecimento que ela encontrou um caminho de poder resistir. Né, de poder resistir ao racismo, de poder resistir à colonização, de poder não ser esmagada pelo hegemônico,
né, por aquilo que prevalece. Foi assim que ela conseguiu sobreviver, foi assim que ela conseguiu avançar, foi assim que ela conseguiu, inclusive, produzir, né, seu próprio território. Enfim, ela vai dizer que a escola, né, é um lugar onde se deve se reinventar as ideias, né? Mas ela coloca também um problema, quando a universidade e a sala de aula começam a se parecer mais com uma prisão, um lugar de castigo, de reclusão, né? O Michel Foucault, na microfísica do poder, vai dizer que não existe muita diferença, quer dizer, existe na verdade semelhança entre um hospital psiquiátrico, um sistema carcerário e uma escola, né? São lugares, espaços de controle e de vigilância. O que mais? Tem uma coisa aqui que ela falou que eu achei bem interessante, que vamos ver uma outra citação dela. Assim como muda a nossa maneira de atuar, também nossa voz deve mudar. Na vida cotidiana falamos de um jeito diferente, com as diferentes plateias. Acho legal, ela fala também que ensinar também é um ato teatral, né? Também tem que ter uma coisa de atuar. O que mais? Vamos ver. Ensinar é um ato teatral, diz ela aqui na página 21. Né? Ela fala que cada sala de aula é diferente, né? Tem sua singularidade, que as estratégias têm de ser constantemente modificadas, inventadas, reconceitualizadas para dar conta de cada nova experiência de ensino. Por isso que não deve se padronizar a educação, né? Essa coisa de padronizar, de padronizar, fazer da educação um receituário de conteúdo, não funciona. Até porque eu já falei isso em uma outra live, um outro vídeo, que existem escolas e as escolas, apesar de terem semelhanças, elas têm diferenças, né? As escolas, muitas vezes as escolas do centro de uma cidade têm uma realidade, as escolas de zona rural têm uma outra realidade, as escolas das periferias das metrópoles têm uma outra realidade. Por isso que não se deve medir tudo com uma mesma régua e querer propor sempre a mesma coisa. Ela fala, né, da educação enquanto uma prática de liberdade. Fala de professores que tiveram coragem de transgredir as fronteiras, né? Ela fala muito também, evidente que eu estou relendo, estou ainda nos capítulos iniciais, de uma postura do professor, de que ele tem que ter uma abordagem holística, mas a gente sabe que existe um sistema de cima para baixo que obriga o professor a seguir um plano, um planejamento, que hoje não está dando muito espaço para o professor poder atuar, poder inovar. Né? Existe todo um receituário, um protocolo a ser seguido, toda uma documentação a ser preenchida. É interessante que, se por um lado a informática, os objetos técnicos trazem a possibilidade do novo, de novas possibilidades, também esse sistema de objetos, esses sistemas de informacionais, eles também aprisionam, uma vez que você tem que ficar alimentando estes sistemas que muitas vezes funcionam de forma capenga no mundo pobre e para os mais pobres. Não é?
Bom, ela vai falar que existem hierarquias. É isso que eu falo, né? A escola, ela é toda cheia de hierarquia, né? A educação, ela é toda cheia de hierarquia. Que educação é um projeto de Estado, um projeto de governo, que muda de governo em governo. Cada governo que entra, que não conhece a realidade educacional, que não conhece o chão da escola, começa a ficar inventando coisas. E os professores e alunos começam a ser cobaias dessas novas experiências mirabolantes, pensadas, que saem da imaginação de uma elite que não conhece a, a realidade do chão de uma escola, a realidade dos povos periféricos, não é? Ela fala de uma pedagogia engajada. Acho que o desafio é isso, como produzir uma pedagogia engajada dentro de um modelo hoje que é imposto pela Secretaria da Educação, né? Dentro de um sistema de dominação. Aqui tem uma citação que eu achei bem interessante. Martin Luther King, com intuição profética, disse aos cidadãos deste país que não conseguiríamos avançar se não sofrêssemos uma verdadeira revolução dos valores. Garantiu-nos que a estabilidade do mundo, desta grande casa onde habitamos, terá de envolver uma revolução de valores que acompanhe as revoluções científicas e libertárias que engolem a terra. Temos de deixar de ser uma sociedade orientada para as coisas. Milton Santos vai falar de objetos, que hoje nós vivemos cada vez mais cercados por objetos artificiais. Nossas relações se dão por meio de objetos, dos quais nós somos... não temos informação da totalidade desses objetos. Mas enfim, e passar rapidamente a ser uma sociedade orientada para as pessoas. As pessoas também, no meio de tantos objetos, acabam se ficando robóticas, né? Quando as máquinas e os computadores, a ambição de lucro e os direitos de propriedade são considerados mais importantes que as pessoas, torna-se impossível vencer os gigantes trigêmeos do racismo, do materialismo e do militarismo. É tão fácil a civilização naufragar diante da falência moral e espiritual quanto diante da falência financeira. Isso me fez lembrar do que se está se fazendo com as pessoas que estão vivendo na faixa de Gaza, né? Tá tendo um discurso, né, de desumanização da população palestina, né? Desumanizar, porque quando você faz um discurso, você cria uma narrativa de desumanização de um ser humano. É como se você autorizasse o apagamento, o extermínio dessa população, né? Bom, o que mais? Nos ensinam, aqui já é uma outra, aqui é ela mesmo falando, a Bell Hooks, nos ensinam a crer que a dominação é natural, que os fortes e poderosos têm o direito de governar os fracos e impotentes. O que me espanta é que, embora tanta gente afirme rejeitar esses valores, nossa rejeição coletiva está longe de ser completa, visto que eles ainda prevalecem em nossa vida cotidiana. Evidente que tem toda uma psicosfera, né, que os mais fortes, que os poderosos, que aqueles que detêm o conhecimento, o dinheiro, governam e querem dominar, ou mesmo exterminar, ou mesmo subjugar os mais fracos e impotentes. Aí tem duas possibilidades, né? Uma conformidade disso
por parte daqueles que são mais fracos, impotentes, em querer ficar nessa impotência, nessa fraqueza, ou de se rebelar contra, ou de tomar consciência disso, né? Muitas vezes, aqueles mais fracos e impotentes que se rebelam de uma outra forma, de uma forma mais não esperada, podem também ser eliminados, né? Até que ponto os mais fracos e potentes ficam assim porque estão conformados. Ele vai falar, né, que para nós que estávamos à margem, pessoas de cor, né, gente de classe trabalhadora, gays, lésbicas e por aí afora. Aqui ela está falando também da questão do multiculturalismo, né, e da diversidade cultural que tem que ser levada em conta na educação. Vamos ver o que mais. Ela vai falar da questão da educação bancária, né? A aceitação da descentralização global do Ocidente, a adoção do multiculturalismo, obrigam os educadores a centrar sua atenção na questão da voz, quem fala, quem ouve e por quê. Cuidar para que todos os alunos cumpram sua responsabilidade de contribuir para o aprendizado na sala de aula não é abordagem comum no sistema que Freire chamou de educação bancária, onde os alunos são encarados como meros consumidores passivos. Eu falo hoje também de uma educação conteudista, que o governo quer colocar uma educação padronizada. Inclusive, acho que até para não dar espaço para uma reflexão mais profunda, mais crítica, de contestação. Né? Acho interessante quando se fala, por exemplo, em cidadania, que nós temos que fazer com que os nossos alunos, as alunas, nossos alunos sejam cidadãos, que as nossas alunas sejam cidadãs, mas até que ponto o professor é um cidadão e a professora é uma cidadã? Até que ponto o sistema nos permite ser cidadãos ou cidadãs? Né? A sociedade capitalista de consumo não quer cidadania, né? E até que ponto os professores e as professoras que já foram fragmentados enquanto classe, que foram desarticulados, que têm uma formação muitas vezes deficitária de forma proposital, conseguem exercer uma cidadania de fato, ter uma consciência política, né? Pensar uma outra coisa, que não seguir o que se impõe de cima para baixo, né? Como um professor que não é cidadão vai conseguir fazer que um aluno seja cidadão se ele mesmo não tem condições mais e não consegue mais lutar pelos seus direitos, se vê cada vez mais os seus direitos trabalhistas sendo esvaziado. Enfim, essas são algumas reflexões. Depois eu continuo a falar mais desse livro aqui que eu estou lendo, da Bell Hooks. Ela também está falando de um lugar, né, dos Estados Unidos. Ela fala de um lugar dos Estados Unidos e de uma época que ela viveu. Né? Então, é preciso situar a autora, que, do meu ponto de vista, o livro se chama Ensinando a Transgredir, a Educação com Prática da Liberdade. Né? E aqui está Martins Fontes, São Paulo, 2017. Essa daqui é a primeira edição, foi 2013, a segunda edição, 2017. Mas, enfim, é uma autora sensacional, uma autora revolucionária, mas que deve ser situada dentro de um contexto norte-americano. Acho excepcional essa ponte que ela faz com Paulo Freire. Inclusive, ela ao mesmo tempo que ela se apropria desse conhecimento de Paulo Freire, ela
tem uma admiração por Paulo Freire, mas ela também faz a crítica no sentido de que Paulo Freire não teve o olhar para a questão do feminismo, para a questão da condição da mulher, né? E da condição da mulher e da condição da mulher negra, né? Mas é isso, gente, tá bom? Depois eu volto a refletir mais sobre Bell Hooks, sobre a educação, sobre o mundo, sobre a sociedade que vivemos. Valeu. E sobre os acontecimentos que nós estamos vivendo agora. O mapa do mundo do século XXI.